presidenta, em cumprimento aos ilustres pares, a ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, doutora Priscila, os senhores servidores, os senhores advogados, invocando a proteção divina, declaro aberta mais esta sessão da 9ª turma. E passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Nós iniciaremos pelos processos físicos. Doutor Vitor. Sim. A sessão dos processos físicos, designada para as 8h30. Para essa sessão não há registro de advogado inscrito e há um pedido de preferência para assistir ao julgamento. É no processo número 4 da pauta, é no AP número 1876-2009-041. A relatora é a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos, revisor doutor Jessé Cláudio Franco de Alencar. Agravante a União Federal e agravados Leif Cosmetic Limitada, Rápida Holding, João Francisco de Oliveira Filho e J. Filho Consultoria Imobiliária. É o 4 da pauta. Desembargadora Maria Estela, com a palavra. Reconheço o agravo do mérito e nego o provimento. Neste processo vota também doutor Jessé. De acordo. E eu também estou de acordo. Portanto, unânime o voto, na forma proposta pela senhora desembargadora relatora. Há anotação de divergência no processo número 2 da pauta, que é no AP número 538-2011-021. O doutor Jessé já se coloca vencido. A relatora é a doutora Maria Estela e o doutor Jessé fica parcialmente vencido. Sim. E também no processo número 3 da pauta há opções. Nós estamos com a primeira opção. É unânime. Pelos meus registros, não há outros processos a serem destacados. Sendo assim, todos os processos físicos, que são exatamente 9, estão julgados na forma lançada no sistema. Passo a palavra agora para o início da sessão eletrônica. Sim, posso ir ao presidente? Iniciando-se pela sessão de 8h40 de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Abner. Para essa sessão, há 3 advogados inscritos, mas 2 presentes. O primeiro processo é o 4 da pauta, é o RO número 10598-32-2018. Recorrente Bruno Lamy, Sociedade de Advogados, e recorrida Tatiane Batista Lopes. Está inscrito para sustentação oral Dr. Otávio Vieira Toches, pelo recorrente Bruno Lamy, Sociedade de Advogados. 4. Não é possível, Jessé. Eu não estou achando o ícone do PJE aqui, não. Eu estou... Achei. Passei várias vezes por ele. A gente achava outro caminho também. Não é? Eu estou conhecendo do recurso, rejeitando as preliminares de nulidade processual e de ilegitimidade passiva e dando-lhe provimento parcial para determinar a observância do IPCAE apenas no período compreendido entre 25 de março de 2015 e 10 de novembro de 2017. Quanto aos demais períodos, prevalece a TR, mantendo inalterado o valor da condenação. Doutor Otávio, você está com a palavra. Senhor presidente, diletos componentes da turma, representante do Ministério Público, bom dia aos demais colegas, bom dia mesmo, né? Hoje é a primeira, inaugurando, debutando aqui a tribuna. Pois bem, o caso aqui me chama a atenção primeiro um aspecto processual que nós colocamos na preliminar, uma vez que a demanda foi proposta em face da sociedade Bruno Lamy, Sociedade de Advogados. Essa sociedade foi constituída em dezembro de 2017. E a condenação está
e levando ao período anterior à própria constituição da pessoa jurídica. Não há, na inicial, qualquer pedido, sustentamos isso em base de declaração, primeiro grau, em defesa, não há qualquer pedido de sucessão empresarial. Ou seja, a ação foi proposta em face de A, que está respondendo por B, em um momento que A sequer existia no mundo jurídico. Repito, a recorrente reclamada foi constituída em dezembro de 2017. A obreira estagiária reclamante, recorrida aqui no caso, foi contratada no momento anterior por outra sociedade. Sociedade Bruno Lamis Advogados Associados, com registro na OAB, tudo certinho. Ou seja, há uma questão formal relevante e não minúcia aqui que, ao nosso ver, claro, prejudica o julgamento. Uma vez que, como imputaram a uma pessoa jurídica responsabilidade por algo em um momento anterior à sua criação, sendo certo que não há pedido nesse sentido. Eu gostaria de chamar a atenção em relação à inexistência de pedido na exordial quanto à sucessão empresarial ou algo no gênero, grupo econômico, viés, que o valha, mas não há nenhum pedido, repito, nesse sentido. Então, nesse aspecto processual, a gente chama a atenção quanto à impossibilidade, ou estaríamos aqui a admitir a possibilidade de extrapolar os limites da lide. Os limites da lide só podem, claro, nós sabemos disso, temos que observar o momento da criação da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica foi criada em dezembro de 2017 e não havendo pedido para condenação em momento anterior ou virtude de sucessão ao grupo econômico, nos parece, data máxima vênia, desarrazoada a condenação envolvendo a pessoa jurídica Bruno Lamis Sociedade de Advogados, que só nasceu em dezembro de 2017. É claro que existia uma outra sociedade, não estamos negando o óbvio aqui, mas uma sociedade com personalidade jurídica distinta e há de se privilegiar a personalidade jurídica aqui do ente empresário, no caso, ente empresário entre aspas, em sendo uma sociedade de advogados. Então, chamamos a atenção nesse primeiro momento quanto a esse aspecto processual, que não há pedido de sucessão, não há pedido de grupo econômico e a recorrente somente surgiu no mundo do direito em dezembro de 2017. Fato esse em conteste, uma vez que a própria reclamante foi testemunha do contrato social averbado junto à nossa queridíssima Ordem dos Advogados do Brasil. Passado o aspecto preliminar, o pano de fundo não é uma matéria nova aqui para nós, é o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego de uma estagiária em relação à sociedade de advogados. Chamamos a atenção aqui em relação ao cumprimento dos aspectos formais do contrato de estágio. Ele não extrapolou o período de 2 anos, foi feito o contrato de estágio, devidamente averbado junto à instituição de ensino, com a feitura dos planos de ensino, relatório, seguro, ou seja, todo o pano de fundo, né, o aspecto formal, o pano de fundo quer dizer que não é relevante, né, mas digamos assim, né, todo o cenário do contrato foi observado, o que é confirmado pela própria reclamante em sua exordial. Porque ela alega a desvirtuação do contrato de estágio somente a partir de um determinado momento, e não em sua integralidade. E a sentença de primeiro grau, digamos assim, despiu a veste do contrato de estágio, trazendo as bailas da relação de emprego, em relação a todo o período, mesmo a reclamante afirmando que no início, digamos assim, ela confirma que de fato foi estagiária. Depois ela fala que deixou de ser estagiária. Ao nosso ponto, não houve prova nesse sentido. Não vou tomar mais tempo dos outros desembargadores, professores aqui, mas então só reforçando a questão do aspecto processual, que me parece muito importante, a recorrente sequer havia sido instituída no momento aqui da discussão dos fatos, uma vez que ela é jovem, nascida em dezembro de 2017, a pessoa jurídica recorrente, né? Em relação ao pano de fundo, ao mérito, ao nosso ver, todos os aspectos formais da contratação de estágio, pelo que data máxima vênia ao dileto desembargador, relator, presidente, doutor Antônio Moalen, ao quem eu tenho grande admiração, né, mas tem de divergir, por dever de ofício, né, a gente pede que seja reformado a decisão de primeiro grau, afastado, portanto, a relação de emprego. Bom dia. Eu vi com muita atenção, a admiração é recíproca, o senhor sabe disso, doutor, mas o processo tem uma particularidade. O processo tem uma particularidade porque, de fato, poderíamos até imaginar que fossem pessoas jurídicas distintas ou formalmente distintas, porque uma constituída muito depois, mas tem um documento nos autos que me impressionou muito, que é a assunção
do reclamado do contrato de estágio. O escritório Bruno Lamy, Sociedade de Advogados, assumiu o contrato de estágio conforme o documento que está juntado aos autos. Acho que há um novo contrato, senhor. Há um termo de assunção termo de acordo de encerramento do contrato de estágio. Mas, na verdade, o que se prosseguiu depois foi a mesma relação, sem uma alteração substancial, até porque a pessoa jurídica, como o próprio nome... E o encerramento foi assinado pela sociedade. Pela sociedade, formalmente. Antes era uma sociedade de fato, inclusive. E o Bruno Lamy, que é um advogado conhecido nosso, que respeitando muito, ele era uma sociedade de fato. E depois ele formalizou a sociedade. E então, continuou. E é o Bruno Lamy. Quer dizer, então, com todo respeito ao doutor Otávio, que eu admiro muito, eu acho que o caso é difícil para o senhor. Por isso que é bom. Agora, quanto ao vínculo de emprego, o que acontece nesse caso? Quer dizer, então eu faço até uma distinção que me ocorreu agora diante da sustentação. Não há uma condenação por um período que não foi pedido, que seria coisa distinta. O juiz não reconheceu o vínculo de emprego num período em que não houve o pedido de vínculo de emprego. A questão é essa formalização da sociedade. Quanto à descaracterização do contrato de estágio, a Lei 11.788 ela é muito rigorosa com relação ao contrato de estágio. Qualquer dos seus descumprimentos caracteriza a relação de emprego, e que é o que ocorreu aqui. Não tem relatório, não tem seguro de acidentes pessoais, aqueles relatórios semestrais que têm que ser feitos, extrapolou o limite máximo de 2 anos. Eu até sou um entusiasta dos contratos de estágio, acho que, até porque eu utilizo no meu gabinete 2 estagiárias e acho que é muito válido, é uma mão de obra rica e germinará futuramente num profissional habilitado e provavelmente trabalhando com o doutor Bruno, será um profissional devidamente qualificado para trabalhar pessoalmente, sozinho, individualmente, melhor dizendo. Agora, faltou aqui o acompanhamento, casa de ferreiro, espeto de pau. Caso típico. Caso típico. Eu tenho certeza que o doutor Bruno Lamy sabe muito mais do que a gente dessas particularidades do contrato de estágio, mas, felizmente, por isso é que eu não vejo como decidir de outra forma este caso. Eu louvo a competência sempre reconhecida do Dr. Otávio, o esforço dele em cumprir bem o mandato que lhe foi otorgado por um colega. É sempre difícil isso, que um outro advogado conhecido nosso, a quem eu respeito, o doutor Bruno, mas não tem jeito. O primeiro aspecto era uma sociedade de fato que no meio do caminho foi formalizada. E nós, Vossa Excelência é sócio de um outro escritório de advocacia que nós conhecemos muito, rigorosamente, o escritório de advocacia é um advogado unipessoal. É unipessoal, é uma sociedade unipessoal. O seu escritório, Vossa Excelência sabe disso, pode ter 500 advogados, é Vossa Excelência e outro sócio que nós conhecemos muito também, gostamos demais dele. Tostes. Então não tem jeito. É o doutor Bruno, que é o contratante do estágio, antes como sociedade de fato e depois com a sociedade formalmente constituída. E agora, quando em relação à lei, eu até tenho um ponto de vista muito diferente de muitos colegas, aliás, digamos até da maioria das jurisprudências. Porque, se não houver um casamento perfeito entre o estágio, o conteúdo do estágio com a futura profissão, é relação de emprego. Eu penso que não. O contrato de estágio ele tem
alguma coisa para mim muito mais importante que esse doutor Ricardo Morhalen diz, que é introduzir o profissional no mercado de trabalho. Eventualmente pode haver até alguma discrepância entre o que ele está lá aprendendo mas eu digo sempre o seguinte: não há nada que não se aproveite em termos de aprendizagem e ensinamento, para qualquer profissão. É óbvio, se eu pegar um contrato de estágio de um médico no escritório de advocacia, isso não tem o menor sentido, e vice-versa. Escritório, um contrato de um advogado, uma clínica médica fazendo atendimento, isso não tem. Agora, o caso aqui não tem jeito, porque eu fico muito mais nas formalidades, e não se cumpriu uma série de formalidades da lei, então não tem como. Doutor João Bosco, também eu partilho da mesma visão do contrato de estágio, e eu fico imaginando, se fosse exigir a correlação entre o curso e a atividade... Correlação estrita, você nunca poderia ter estagiário em banco, porque não existe curso técnico ou superior, pelo menos eu não conheço, para bancário. Atividade bancária, não, eu posso não tem nenhuma cadeira na faculdade. Você tem administração de empresa, não tem uma cadeira que fala sobre atividade bancária, então não tem como. E tem uma série de outros exemplos, né? Mas o caso aqui é o caso. Tomou o seu esforço. Acompanho também. Doutor Otávio, não tem jeito. Doutor Otávio. Pois bem, muito obrigado. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Perder nunca, né? A gente é vencido às vezes. Muito obrigado. Exatamente. Prazer em ver. Processo número 5 da pauta é o RO número 10.782/60/2018. Recorrente é Márcio Teixeira do Carmo Júnior e também recorre Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Renata Gomes de Mello, pelo recorrente Itaú Unibanco. 5. Eu estou conhecendo dos recursos, negando o provimento ao do reclamante e provendo do reclamado para absolvê-lo das horas extras e reflexos, julgando improcedente a ação, invertendo os ônus de sucumbência com custas de R$ 773,91 pelo reclamante, calculadas sobre o valor da causa, R$ 38.695,66, isento. Doutora? Vou aguardar a divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, não tem. Nós já sabemos, e não vamos insistir mais nisso, que há tempos o Banco Itaú implantou cartão fidedigno, obriga aos seus empregados Então, a prova é farta nesse sentido. Essa história de que o cartão não corresponde, por favor, em relação a determinado Itaú e Bradesco, isso não existe mais, pode ter existido no passado. Esse caso tem uma particularidade, porque o reclamante prestou depoimento sob juramento em outro processo, mas não, o cartão não tem nada, o cartão está certinho, reflete. Aí chega aqui, ele vira reclamante, aí não, aquilo que eu disse lá não vale mais. Eu disse que valia só para uma agência. Só para um período, só para outro período, para uma agência, quer dizer, aí... E tem hora extra paga durante muito tempo. Prevalece este voto. Bom dia. Doutor Ricardo, para a sessão de 8h40, não há registro de outros advogados para sustentar. Agora, com início a sessão de 8h50, de relatoria do Dr. João Bosco Pinto Lara. Para essa sessão, há um advogado presente, é no processo número 4 da pauta, é no ROPS número 10.053/42/2019. Recorrente é Construções e Comércio Camargo Correia S.A. e recorrido Carlos Alberto Andrade Fernandes. Está inscrito para a sustentação oral o Dr. Fábio Henrique Fonseca, pela recorrente Camargo Correia. 4 da pauta. 4 da pauta. 4 da pauta. Relator, desembargador João Bosco Pinto Lara. É um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Eu vou resultar... E não, são os casos agora que estão chegando com muita frequência, né? Que é a reversão de aposentadoria por invalidez, não é isso? No pente fim do INSS. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada e no mérito, que é a Camargo Correia, no mérito negando-lhe provimento, mantendo, portanto, a sentença
os seus fundamentos e outros que eu acrescento aqui no mesmo rumo daquilo da sentença. Doutor, o senhor está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Doutor João, eu não ouvi no início. Não, eu estou conhecendo e negando, mantendo a sentença. Ah, tá certo. O Tá? senhor está com a palavra. Então, bom dia a todos. Bom dia. Por favor, a situação que se encontra é justamente o que o doutor João veio falando. A pessoa estava afastada há um bom tempo, aí ela passou por um crivo da Previdência Social, não por acidente de trabalho, mas por doença degenerativa. Ela retornou, e quando ela retornou à empresa, houve a demissão dela. Neste interstício de tempo, o reclamante, né, ele entrou com um processo administrativo para rever a situação perante o benefício previdenciário, que era um benefício de saúde e não um benefício de acidente de trabalho. Estas situações, elas têm sido comuns também dentro das empresas, quando as empresas ficam aguardando o julgamento desses recursos administrativos e depois a pessoa ganha ou perde, e aí cria-se o chamado, entre aspas, limbo, né? Aquele tempo que a pessoa ficou sob o benefício ou não da Previdência Social e sem o pago do salário do empregador. É nesse sentido que eu quero reforçar um pouco mais o que nós escrevemos em nossa peça recursal, porque o que havia em jogo era uma sentença da Previdência Social sobre um auxílio doença degenerativo bem anterior à situação de emprego do reclamante. Pois não. O caso, eu até, como os casos, não é bem o caso de limbo. Não, e nem de cessação de benefício previdenciário, de aposentadoria. O caso aqui é mais simples ainda. O reclamante foi... Não participo do julgamento, não. Estou o reclamante foi colocado em licença pelo INSS. Saúde, né, doutor? Doença comum. E esse benefício cessou em 14 de 11 de 2017, certo? E ele voltou ao trabalho e foi dispensado em princípio corretamente, né, porque a questão para a empresa era simples, ele não tinha mais a doença, foi dispensado em 25 de 5 de 2018. Só que ele estava já recorrendo no INSS administrativamente e mais. Quando ele perdeu os recursos administrativos, ele foi ao judiciário. E há uma sentença da Justiça Federal no processo número, está aqui o número do processo, um longo número, declarando que a incapacidade laboral dele, à época da dispensa, fazendo retroagir, inclusive, o benefício previdenciário, ou seja, na época da dispensa, para a época da dispensa, há uma declaração judicial que o contrato dele se tornou automaticamente suspenso. Então, o contrato dele está suspenso por força de uma decisão judicial, né, que declarou a incapacidade dele desde que ele foi dispensado. Então, por enquanto, a empresa, qual que é o ônus da empresa por enquanto? Praticamente nenhum, a não ser aguardar o desfecho da situação previdenciária dele. Se ele recuperar a capacidade, ele provavelmente vai voltar à empresa, a empresa saberá o que fazer com ele, ou mantê-lo, se não tem a obra mais, ou dispensado. Se ele não recuperar, vai se converter em aposentadoria definitiva e acabou. Né? Então, na verdade, há uma declaração judicial que implica em suspensão automática do contrato nos termos da lei, ou seja, ao tempo da dispensa, que para a empresa à época, e para qualquer um era uma dispensa legal e legítima, porque até então ele estava apto, mas a situação dele perante o INSS se modificou com a sentença proferida pela Justiça Federal no processo em que ele questionava, não é, a alta previdenciária dele. Então ele está lá, ele está com o contrato suspenso. Ele está reintegrado, sim, restabelecido o contrato, mas com o contrato suspenso até ordem em contrário. Então eu vou manter, sem embargo da sustentação, vou manter a decisão. Desembargadora Maristela. Muitíssimo.
Eu estou de acordo, mas eu só fiz algumas observações aqui, que numa parte do voto aqui fala que tampouco há que se falar em intimação prévia para que a reclamada cumpra o comando quanto à reintegração. Já a sentença já fixou prazo para tanto, 5 dias, sob pena de multa diária. Essa reintegração que eu estou entendendo aqui, o retorno admiti-lo depois da alta previdenciária. Porque na decisão de embarque de declaração, e talvez eu sugiro que constasse do voto, existe uma determinação de que ele comunique isso à empresa. Porque isso pode durar muito tempo e aí a empresa pode nem saber. No embarque de declaração julgada na primeira instância, então eu vou adotar, se passou despercebido, é muito simples. Eu fiz uma observação, está escrito. Tá. E a outra observação que eu faço é quanto à dedução da verba de valores autorizada, porque ele foi dispensado e recebeu rescisão. E eu acho que seria um caso, então, de dar um provimento parcial, porque constou negativo de provimento. Para compensação? Agora, com que? Ela não foi, está no voto também, questão ele tem de extrai-se dos autos que a reclamada já quitou o reclamante as verbas rescisórias. Folha 156, 165, razão pela qual autoriza a dedução futura de eventuais créditos devidos ao empregado, com a correção monetária sob pena de enriquecimento sem causa. Que é uma solução que tem que ser dada, porque se já recebeu, esse valor tem que... Sim, eu não tenho dúvida, mas eu acho Mas é só porque constou nele. Eu vou, doutora Marcelo, eu não vou nem polemizar. Isso para mim não... Eu estou de acordo com isso também. Eu não vou nem polemizar. Talvez não tenha o que compensar. Porque imaginemos mas aí a empresa se torna venha pedir credora, alguma coisa aí, assim, olha, você já recebeu isso, então quero que se compense aquilo que foi pago. Mas eu acrescento, pode abundes no nosso de futuro. Não, mas não estou divergindo de nada, só porque a conclusão do recurso é uma negativa de provimento. É negar provimento. Então dá um parcial. E está dando uma autorização. Parcial. Perfeito. É só para não ter contradição. Já vou conceder a palavra. Não, daqui eu pego a minha caneta. Doutor Jacé. De acordo, senhor presidente, inclusive com a alteração agora. Transformar lançada para provimento parcial. O senhor está com a palavra. Senhor, me desculpe quebrando a regra regimental, mas é porque eu queria alertar justamente que a desembargadora falou. Houve o pagamento da rescisão, houve saques de fundo de garantia e houve situações assim, da decisão, ela vem quase um ano depois que houve a demissão, em que eu aqui entendo, inclusive eu trabalhei na área de recursos humanos durante anos, que ele estava apto a ser demitido. E a orientação que eu sempre dou aos empresários, se vai demitir, como é o caso de uma obra encerrada, doutor João Bosco, não existe nem a obra mais. Camargo Correia não tem obra nenhuma. Isso é relevante. Então, é uma situação super complicada para a gente. Escusa, doutor. Então, por isso que a orientação, até do advogado, demita, porque senão você vai cair no chamado, entre aspas, limbo. Você vai ficar esperando uma decisão de uma outra especializada, excelentíssimo, de uma outra especializada, interferindo nesta especializada. A razão do nosso então recurso. vamos botar os pingos nos is. Lá, aí é bobagem. Lá é a justiça comum, cuja competência é cuidar de previdência. Eu acho que a orientação que o senhor deu para o seu cliente é até correta para não ocorrer o limbo. Mas, se houver uma decisão judicial em sentido contrário, cumpra-se a decisão judicial. Como que a empresa diz, não, eu vou desconhecer a sentença da Justiça Federal. Não tem como. Não tem como. A sentença da Justiça Federal, para fins previdenciários, é a que vale. E a repercussão da decisão dela no contrato de trabalho, no direito de trabalho, é a suspensão do contrato. Não se trata de transportar para lá o que se deseja. É a lei que diz, olha, concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez implica ipso facto em suspensão do contrato. Se o juiz federal falou que tem que dar auxílio-doença, o contrato está extinto, a dispensa está nula e o contrato está extinto. Não tem jeito. Isso não tem como. Não há nesse caso, ato jurídico perfeito, porque é uma situação muito... Não há ato jurídico, não pode haver. Por quê? Porque são duas instâncias de decisão interdependentes. Então, enquanto não se exaure
a discussão na Justiça Federal acerca da Previdência, o empregador, isso é desde sempre foi assim, o empregador está com a espada de Damocles na cabeça. O que se decidiu lá, nosso juiz do trabalho tem que cumprir aqui. E vice-versa. Durante muitos anos, os juízes federais se recusavam a reconhecer, né, a sentença que nós proferíamos aqui, reconhecendo vínculo de emprego. Hoje não mais. Depois das modificações em que nós adquirimos competência para determinar recolhimento previdenciário, não mais. Né? Então, reconhecer os vínculos de emprego aqui, tiver qualquer outra demanda envolvendo tempo de previdência da Justiça Federal, o que nós decidimos aqui tem que ser observado também. Então, há uma mão dupla nessa situação. Tem jeito. É o que nós chamamos, é o que se chama, durante o tempo que eu dei aula de processo do trabalho, eu dizia isso para os meus alunos, é a fragmentação da competência da Justiça do Trabalho. Porque o ideal seria que nós tivéssemos competência, inclusive, para a Previdência, para resolver essas questões todas numa decisão só. É fragmentado. Tudo diz respeito à relação de trabalho, ou de emprego ou de trabalho, né? Previdência social. Excelentíssimo. Obrigado pela atenção. Desculpe por quebrar as regras. Não. Eu vou dar uma quebrada aqui. Não, aqui nessa turma nós discutimos tudo, com as partes, com os advogados. A gente fica numa situação, depois de uma decisão dessa, assim, muito assim, receoso de novas decisões. Porque se a empresa fosse chamada a responder também no processo administrativo, no processo judicial da Justiça Federal, aí nós tínhamos chance de tentar reverter essa demissão na época. Lá o senhor é parte legítima. Lá o senhor não vai poder nunca, lá o senhor é parte legítima. Obrigado pela orientação. Bom dia para os senhores. Bom dia. Doutor Ricardo, para a sessão do Dr. João Bosco, de 8h50, não há registro de outros advogados para sustentar. Então, sessão de 9 horas da desembargadora Maristela Alves da Silva Campos. Inicia-se pelo processo número 14 da pauta. É o RO número 10.532/86/2016. Recorrente Alberto Câmara Júnior e também recorre Vale S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Flávia Maria da Silva Costa, pelo recorrente Alberto Câmara, 14. Desembargadora Maristela. Conheço os recursos ordinários no mérito do provimento ao da reclamada para excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação com o paradigma Franklin Carlos Goulart e reflexos, bem como a obrigação de retificar a CTPS do reclamante sob pena de multa. Nego provimento ao recurso do reclamante, restando improcedentes os pedidos. As custas passam em cargo do reclamante isento porque é beneficiário da justiça gratuita. Doutora. Bom dia, Vossas Excelências. Cumprimento na pessoa do relator, os servidores e colegas de classe. Bom, se trata de um caso de motorista da empresa Vale que possuía celular corporativo e ele alega que a sua jornada era de 6h30 da manhã às 21 horas. Ele informa que também ficava com esse celular todos os dias, inclusive os finais de semana, e à medida que os diretores da Vale, os funcionários da Vale, para quem ele prestava serviço, pedisse para ele comparecer para levá-los a festas, clube, eventos sociais, não apenas estritamente ligados à Vale, ele também comparecia e prestava esse serviço. E nesse sentido, a própria proposta da Vale em audiência, ela fala que o reclamante marcava o ponto no sistema, mas desde a hora em que ele chegava na casa do diretor da Vale e da hora que ele saía da casa ou do ambiente em que ele estava prestando serviço para o diretor da Vale. Entretanto, ele já estava em deslocamento à disposição da empresa desde o momento que ele saía de casa e posteriormente, quando ele tinha que tomar alguma providência depois de deixar o diretor da Vale. O obreiro ele aponta os lapsos temporais na impugnação. Ele demonstra também que não gozava do intervalo integralmente, intervalo entre jornada, que ele fazia 20 a 30 minutos de intervalo, o que foi corroborado tanto pelo testemunha Júlio César Figueiredo Gomes, como em apontamentos do livro de registro no ponto eletrônico.
Além disso, foi apontado também para amostragem nos espelhos de ponto os intervalos interjornada que teriam sido suprimidos. E é isso. Gostaria de ter provimento. Pois não. Na questão das horas extras, o autor no depoimento pessoal dele disse que era ele próprio quem registrava a jornada de trabalho, registrava o ponto em terminal de computador, registrando a jornada do dia anterior. Se ele próprio registrava, eu considerei que são válidos registros de frequência juntados aos autos pela empresa. E tendo ele alegado a prestação de serviços extraordinários, a ele cabia a prova de que existia alguma incongruência nos pagamentos que foram feitos. Os cartões de ponto registram grande número de horas extras prestadas. Nem é o caso de serem poucas, de serem assim, padronizadas, não se verifica isso. E essas horas extras eram pagas com adicionais variados de 50% e 110%. A questão do intervalo entre a jornada, nos cartões de ponto existe a pré-assinalação, é uma presunção favorável ao empregador, no sentido de que a causa era efetivamente fruída, e as testemunhas ouvidas realmente informaram intervalos menores, mas elas relataram a rotina delas próprias. E não existe aqui, eu não vi elemento que pudesse transportar a rotina que eles vivenciavam para o caso do reclamante, como ele pretende. Na questão dos sobreavisos, existia, aqui é relatado isso, que realmente reportava celular corporativo, mas não havia restrição de liberdade de locomoção. O que acontecia de serem... existia eles serem chamados de acordo com uma escala. Poderia ter sido chamado fora dessa escala, mas não haveria nenhuma consequência se alguém que estivesse escalado não pudesse defender e passasse para outro. Eu não vi elemento aqui para dar o sobreaviso como ele pretende. Então, eu mantenho por essas razões aqui foi negado provimento ao recurso do autor. Obrigada. Doutor Gessé. Senhor presidente, vou pedir vênia da ilustre advogada e vou acompanhar a relatora integralmente pelos fundamentos já lançados. Eu também peço vênia da ilustre advogada, mas estou acompanhando o voto da relatora. Obrigada. Obrigado, senhora, doutora. Doutor Ricardo, na pauta da doutora Maristela, o doutor Hegel, ele está no 10º andar, pediu para esperar. Sim. E há outros com sustentação à distância, na pauta da doutora Maristela. Eu passaria para a pauta do doutor Gessé. É a sessão de 9 horas e 10 minutos de relatoria do doutor Gessé Cláudio Franco de Alencar. O primeiro processo é o 4 da pauta. É o RO número 10.114.09/2017. Recorrente é Ricardo Teixeira Prado e recorrida RN Comércio Varejista S.A. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Rafael Tupinambá e Oliveira, pelo recorrente Ricardo, e doutor Elias Negin Neto, pela recorrida RN Comércio Varejista. 4 da pauta. Relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso do reclamante e estou dando provimento parcial para absolvê-lo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É o meu voto, senhor presidente. Doutor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ser que eu esteja enganado, mas, salvo engano, não há pedido de exclusão de honorários de sucumbência. Não sei, pode ser que eu esteja enganado. Eu estou com o RO também, eu vou dar uma verificada. Ah, sim, tem sim, perdão. Processo anterior. Perfeito, ok. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos, em nome do presidente dessa igreja de turma. Primeiro ponto a que foi combatido no RO, trata-se das diferenças de comissões pagas a título de vendas ao gerente. E aqui a gente nada mais quer do que seja aplicada a tese jurídica prevalente número 3 desse egresso tribunal, que determina que as comissões pagas aos funcionários devem incidir sobre o preço final dos produtos.
o cargo do reclamante era de gerente. Todavia, ele também efetuava vendas. E isso ficou comprovado nos autos. É um fato confesso pela própria reclamada. Se nós irmos até o holerite dele, nós vamos verificar que consta sobre a ruta de comissão 3 tipos de comissões. A comissão por gerente e outros tipos de comissões. A comissão de gerente é a remuneração dele que era variável, que isso também é confessado na própria contestação. Salvo engano, na própria contestação confirma que ele recebia comissão por todo o faturamento da loja de 0,4%. E as outras comissões? É referente a quê? É referente a vendas que ele recebia. Tá? Então, o que se quer aqui é que reconhece que ele efetuava vendas e que se aplique a tese jurídica prevalecente número 3 desse egresso tribunal. Tá? Um outro ponto que nós combatemos no recurso ordinário é a questão do cargo de confiança. Sim, ficou comprovado que ele era o gerente, que ele era o coordenador da loja. Mas, ora, nós estamos falando da Ricardo Eletro. Não é uma loja apenas. É uma rede de lojas. Dezenas, não sei se chega a ser centenas de lojas, com centenas de funcionários. Vocês, me perdoem, mas os eminentes desembargadores acham que um gerente de loja tem poderes de gestão, tem autonomia organizacional e administrativa dentro da Ricardo Eletro? Não. Porque ele apenas tinha uma chefia intermediária, que ele era responsável por conferir estoque, também para poder abrir e fechar as lojas e às vezes orientar os vendedores daquela loja, mas ele não tinha poder gestão de autonomia dentro do grupo da Ricardo Eletro. E isso ficou confirmado que o gerente regional possui, e não o gerente de loja. Então, o que se requer também é que seja descaracterizado o cargo de confiança e, consequentemente, seja julgado procedente também as horas extras dele, que ele não está dentro da exceção do artigo 62 da CLT. E com relação a danos morais, ficou comprovado que ele fazia transporte de valores para fazer depósito. Isso foi confessado pela própria depoente, pela própria testemunha convidada pela reclamada, que também tinha um cargo de gerente. Ela mesma fala que ela faz os depósitos, que ela carrega R$ 2.500 para fazer depósito. O que não importa aqui é se percorre 100 metros, 200 metros, ou se percorre 2, 3 quilômetros para poder fazer esses depósitos. O fato dele carregar o valor, por si só, já coloca em risco a integridade física do reclamante. Até por causa dessa violência urbana que tomou conta do nosso país. Se eu tiver que R$100 sair aqui para pegar um Uber aqui na porta, eu estou em risco. Imagina com R$ 2.500, R$ 3.500, como funcionário, como reclamante conduzia para poder fazer os depósitos. Além disso, ficou confirmado que o gerente regional tratava o reclamante, como bem todos os outros gerentes, de forma bem dura, proferindo inclusive palavras de baixo calão, que o próprio juiz confirmou isso em sentença. Só que ao ver do juiz de piso, aquela frase que eu não vou citar aqui neste momento, não configura dano moral, porque é absurdo, né? Então quer dizer que o gerente regional pode deflagrar palavrões para com o gerente de loja, que isso não vai configurar dano moral? E é por isso que eu, com devida vênia, eu peço que os demais votantes não sigam o voto do eminente relator. Muito obrigado. Doutor José. Senhor presidente. Desculpe. Senhor presidente, na ilustre pessoa que cumprimenta os demais integrantes dessa igreja turma, senhora representante do Ministério do Trabalho, secretários, secretária, colegas presentes.
desembargador relator. Com todo o respeito pelo colega que me antecedeu, bastante combativo da tribuna, culto, tentou expor aí a situação em defesa de seu constituinte, mas com todo o respeito, não lhe assiste a menor razão. Primeiro, que o próprio reclamante, ora recorrente, ele mesmo confessa no depoimento pessoal que ele tinha alter ego lá na empresa. Ele era o substituto do patrão na empresa. Ele abria, fechava o estabelecimento, ele dava todas as coordenadas, não tinha horário controlado ou vigiado, o salário era superior à remuneração em mais de 40% dos seus subalternos. O gerente regional, que eles tentam caracterizá-lo, colocá-lo no jogo, ia uma vez a cada 3 meses na empresa. O que é isso? Aonde que esse homem não tem uma função de confiança? E o curioso, que lá na frente ele pede uma indenização por dano moral, exatamente confirmando que ele tinha uma função de confiança, que é transportar valores. Ele assinou o contrato que ele ia transportar esses valores, que era de uma função de confiança. Então, nessa altura, ele já virou o jogo, ele já passou a ter a função de confiança. Lá atrás ele não tinha. Quer dizer, no caso, ele quer o melhor dos dois mundos. Isso é que se apresentou. Com relação aos outros danos morais pretendidos, também com todo respeito, o gerente regional, na vez pequena que lhe incumbia o comparecimento lá na empresa, ele não tinha nem como cobrar resultado, a loja dava resultado, o gerente era bom de serviço. E que ele recebia comissões alto lá, ele não efetuava vendas, ele apenas, pelo método dele, que louve-se inclusive de bom profissional, ele ficava na porta e às vezes uma pessoa que passava, ele convidava para entrar e chamava o vendedor para que o vendedor efetuasse a venda ou apresentasse a mercadoria para o cliente. Então, com todo o respeito, que me merece o meu antecessor, combativo, culto, irreparável o voto do eminente desembargador nesse sentido, acompanhando a sentença, o juízo de piso. Apenas um senão, se me permita, o reclamante era gerente, um salário diferenciado, um bom salário para os padrões atuais, e nós entendemos, ao contrário de Sua Excelência, o desembargador relator, que ele deve sim arcar com os honorários de sucumbência do feito, muito bem deferidos pelo juízo de piso. Então, gostaríamos que fosse mantida a decisão de piso, negado o provimento ao recurso obreiro, e que o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, tivesse apenas o reparo com relação aos honorários de sucumbência. É assim que se pede. Justiça. Senhor presidente, com relação à questão da tese jurídica prevalecente número 3, ela não é vinculante e essa nona turma tem entendimento firmado, pacífico, no sentido da sua não aplicação, entendendo que não cabe ao judiciário interferir na contratação livremente feita pelas partes, se as partes entenderam que não haveria incidência de comissão sobre encargos financeiros, não nos é dado fazer incidir. É matéria pacífica nessa nona turma. A questão do cargo de confiança, numa dúvida de que o reclamante era o gerente e, portanto, a maior autoridade dentro daquela unidade patronal, o que é suficiente para enquadrá-lo na exceção legal quanto à jornada de trabalho, inclusive porque tinha remuneração diferenciada. A questão dos transportes efetuados pelo reclamante, o que precisa ser dito é que a prova demonstra que ele fazia apenas depósitos em agências bancárias situadas dentro do próprio local de compra, o que, no meu modo de ver, é situação bem distinta daquela que levou à edição da nossa consolidação de jurisprudência de transporte de valor por bancários. A questão dos danos morais também foram apreciadas sobre o outro fundamento, faço uma digressão aqui sobre a prova, e por fim, no que diz respeito aos honorários
advocatícios, trata-se de demanda ajuizada antes da reforma trabalhista e, portanto, são mesmo incabíveis. Eu vou pedir vênia às duas sustentações para manter o voto tal como proferido. Eu voto neste processo também, examinei os autos e também, fazendo coro ao relator, peço vênia às duas sustentações e apenas acrescentaria, a título de fundamento, com relação aos danos morais, por exemplo, por uma possível ofensa que teria sido dirigida ao reclamante, por um palavrão. Primeiro tem uma questão da prova. Só há uma testemunha trazendo este fato. De uma forma, assim, um pouco imprecisa, mas ainda que faça uma abstração do que foi dito de que seja uma testemunha só e demos crédito ao que ela disse, a palavra de baixo calão, que o senhor se refere, ainda que dita no contexto, eu não uso, eu não tenho costume de, aprendi isso com meu pai, não falo, hipótese alguma, nenhum tipo de palavra desse tipo, mas no contexto brasileiro é o que mais se ouve, impressionante. Se ouve no trânsito, se ouve no campo de futebol, se ouve nas casas, se ouve em família, e no contexto a frase veio desse jeito. A palavra de baixo calão, você não cumpre a meta, você tem que cumprir a meta, algo desse tipo. Quer dizer, estava num outro contexto, estava na cobrança de uma meta. Uso inadequado, falta de educação, sim. Agora, daí a dizer que é dano moral, acho que poderia haver uma ação coletiva neste país, todos os habitantes do Brasil pedindo dano moral por isso, porque você ouve isso no trânsito a toda hora. Então, eu não vejo dano moral com base nesse fato aí, de ser ressarcido. E a questão do cargo de confiança, ele declara, que é no depoimento, ele confessa o cargo de confiança. Então, eu endosso integralmente o voto do relator. Doutor João Bosco. Estou vendo as sustentações, acompanho integralmente o relator. Prevalece, portanto. Obrigado. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 15 da pauta, no RO número 11.044/75/2017. Recorrente Aparecida Nascente de Lima e recorrido Partido da Mobilização Nacional, Diretório Municipal de Belo Horizonte. Está inscrito para a sustentação oral o Dr. Gilberto da Silva Pereira, pela recorrente Aparecida. 15. Relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, mas no mérito estou negando-lhe provimento. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, representante do Ministério Público, demais componentes da turma, bom dia a todos os colegas presentes. Trata-se de um caso bem específico, este processo, tendo em vista que, além da dispensa imotivada que deveria ser aplicada e não foi, até mesmo na contestação à reclamada, apresenta conversa de WhatsApp em que ela tem o seu departamento de recursos humanos conversando com a então preposta que estaria confeccionando o seu aviso prévio. Então nós temos aí uma contradição, esse documento foi colacionado aos autos. Passando à questão das horas extras, nós temos a testemunha que confirma a mesma versão, testemunha essa que trabalhava com a reclamante, confirma todos os atos em que não cumpria-se horário de almoço e ficava à disposição do partido. Passando à questão mais chocante no que tange a este processo, a gente tem que fazer uma reflexão muito séria dentro do ocorrido nos fatos. Nos autos, nós colacionamos também a existência de 2 ações criminais referente ao que retrata este processo. Estamos tratando de uma questão de assédio moral
com racismo e injúria racial. Antes de adentrar essa questão, é importante frisar que o juiz Primevo, ele alega que a testemunha, nas suas declarações, fala que o que ele presenciou foi apenas brincadeiras de mau gosto, em uma parte do seu depoimento. É importante pegar a segunda parte do depoimento, em que essa mesma testemunha que teve considerada a sua fala como mau gosto, essa mesma testemunha fala que presenciou atos de discriminação racial. Então nós temos aí, na aplicação da sentença, uma divergência do próprio magistrado, onde ele leva em consideração uma fala dizendo que supostamente um crime cometido, crime tipificado na Lei 7.716, no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e que há a possibilidade, quando isso acontece, há a possibilidade de colocar-se, sim, a responsabilidade civil dentro dos parâmetros do artigo 186 e 927 do Código Civil. Ele afasta isto com uma fala da testemunha, que era brincadeira de mau gosto. Todavia, nós temos que entender que uma testemunha, pessoa leiga, não tem o conhecimento jurídico que o magistrado deveria saber no que tange a questão das palavras proferidas. Estamos em meio a século XXI, onde o racismo e a injúria racial vêm perversamente fazendo e trazendo os resquícios de uma escravidão. Então é importante a gente pensar no que tange ao assédio moral e à indenização pleiteada. Pessoa negra de cabelo afro, sofrer afrontas durante o seu trabalho, não tem piolho aí? Isso dá para lavar? Esse cabelo é de verdade? Nunca vi preto loiro. Tudo isso narrado pela reclamante, confirmado pela testemunha e ainda sob uma investigação onde há processos criminais e mais, caso este levado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Não estamos tratando aqui de um caso simples ou de mero aborrecimento. Estamos tratando de uma questão muito mais séria. E com os resquícios da escravidão, onde nós vemos nesses retrocessos de direito, um trabalhador, uma trabalhadora negra, pobre, de origem simples, ser afrontada, ser violentada por palavras, quando um documento some no seu local de trabalho e ela é simplesmente ameaçada pela sua superior, que se este documento não aparecer, será levada para o tronco. Estamos diante de uma situação gravíssima, em que, se o judiciário não colocar freios nesses retrocessos que estamos vivendo, estaremos sob a égide das chibatadas antes de 888, que estão refletindo hoje no nosso Estado brasileiro. A situação de ser humilhada e dizer que a pessoa só tem méritos de almoçar em um restaurante popular, nada contra o restaurante popular, é digno para qualquer um, mas dentro do contexto que temos nos autos, a gente sabe que existe uma forma de diminuição. Estamos diante de uma situação gravíssima, onde, se pegarmos o Atlas da Violência 2018-2019, nós vemos as diferenças salariais simplesmente pela etnia e pela cor. Não podemos permitir, e peço a vossas excelências uma atenção especial para este caso em comento, no que tange a essa questão do assédio moral no local de trabalho, aonde se tem injúria racial e racismo, uma das maiores violências contra a dignidade da pessoa humana, principalmente para esse país que foi um dos últimos a extirpar a escravidão. Terminando essa sustentação oral e pedindo a vossas excelências uma reconsideração, principalmente ao douto relator, no que tange, simplesmente farei uma leitura, tendo em vista que um dos fundamentos da sentença trata-se de brincadeiras de mau gosto. Sabemos que não existe mau gosto para cometimento de crimes, não existe mau gosto no que tange a responsabilidade civil. E eu termino essa sustentação oral dizendo para os doutores:
Quando a sua brincadeira constrange, humilha, fere, diminui, discrimina, não é só brincadeira, é desrespeito. Pode ser crime, pode levar à depressão, pode levar à morte. Quem sabe as consequências do bullying deveria saber também das consequências que o racismo traz para toda uma sociedade. Feitas essas considerações, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, pedindo ao doutor relator a reconsideração do seu voto e pedindo o provimento do recurso. Pois não. Doutor Gessé. Senhor presidente, o ilustre advogado tem toda a razão quando afirma que as acusações postas na inicial, se provadas tais como postas, de fato ensejariam, no meu modo de ver, pelo menos pesada condenação e indenização por danos morais. A questão, e aí é de onde eu vou dissentir do ilustre advogado, é de prova. Venho trazendo uma longa explanação da prova oral e da prova documental, mas para, ao final, concluir que o boletim de ocorrência feito unilateralmente pela vítima não é prova do fato alegado. A testemunha André, que é quem sustenta em boa parte a tentativa de prova da reclamante, e venho aqui trazendo as justificativas, o seu depoimento tem que ser visto com cuidado, até porque ele mesmo apresenta denúncia por discriminação, preconceito racial e sexual, além de moral, o que traz ao julgador dúvida sobre a isenção, já que ele mesmo se diz vítima de igual situação. E, para além disso, as testemunhas Douglas e Elisete afirmam que a autora faltou com a verdade em relação a todas as acusações. Então, a indenização pressupõe comprovação dos fatos alegados. E se houvesse, de fato, esse juízo acompanharia integralmente a sustentação oral. Mas não é o caso dos autos, em que essa prova, infelizmente, não foi feita a contento. E por essas razões, senhor presidente, é que eu vou pedir vênia ao ilustre advogado para manter o voto com essa exclusiva ressalva de prova. Nós ouvimos com atenção a sustentação. Excelência, poderia... Depois dos votos, se for o caso, eu devolvo a palavra para o senhor terá a oportunidade. Mas esse caso aqui é bem diferente do caso anterior, que é uma expressão comum que se usa no linguajar, inadequada, a meu ver, como eu disse, eu não uso. Não uso não é porque eu sou santo, perfeito, nada, porque meu pai não usava, minha mãe não usava, meus irmãos não usavam, eu aprendi a não usar, não fui criado nesse ambiente. E não me sinto à vontade para usar. O caso aqui seria, e é muito mais sério, nessa perspectiva de uma ofensa racial, grave, e aí eu endosso o voto do relator, porque se tivéssemos essa situação concreta, não haveria a menor sombra de dúvida. Aliás, nós já nos pronunciamos nesse sentido, nessa turma, aplicando ou reconhecendo indenização por dano moral por conta de ofensa racial. Extrapolaria até a esfera trabalhista. Eu acho que o caso aí nós teríamos que oficiar imediatamente o Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. Não. Mas descendo a especificidade desse processo, nós temos uma testemunha, o André, que descreve o que a reclamante narra, e temos duas testemunhas, o Douglas e a Elisete, se não me falha a memória, que, de certa forma, desmentem o que teria sido dito pelo André. Então, nós ficamos numa questão de prova. Aí foge a competência ou a habilidade do advogado, é o que a testemunha traz para o juiz. E o juiz não pode decidir diferentemente do que ele enxerga nos autos. Então, eu, com todas as vênias, brilhante sustentação, eu estou votando com o relator, por essas razões. Desembargador João Mendes. Eu também, a sustentação de ilustre advogado, e talvez ele e a sua cliente saibam dos fatos que não vieram aos autos, porque o que nos interessa é o que veio aos autos. A sustentação me impressionou muito, muito bem posta, colocada, bem perfeita, bem articulada, portuguesa e tudo mais. Você está de parabéns. É raro assistir uma sustentação tão bem feita quanto a sua aqui. Muito bem feita. Agora, é prova.
A testemunha André, inclusive, eu me lembro que eu voltei, li os depoimentos quando fui votado. A testemunha André, que se diz também ter sido vítima da mesma situação, rigorosamente, em termos rigorosamente formais, processuais, o depoimento dela é mais uma informação, porque ela, para mim, embora não tenha sido arguída, ela é uma testemunha suspeita, porque ela também teria sido vítima dessa mesma situação. Né? E o que nós temos? Nós temos a prova do lado contrário, não houve nada disso, ela inventou, mentiu, enfim, infelizmente é a prova que está nos autos. Nós sabemos, doutor, que essas situações, lamentavelmente, são ocorrentes, são comuns. Então, por isso, eu acho que Vossa Excelência, como advogado, pode ficar até com a consciência tranquila, desempenhou bem, muito bem seu papel, mas a nós, julgador, nós não temos como fugir do que está nos autos, não tem como. E a prova dos autos revela isso. Então, eu vou acompanhar o relator também. Que digo para Vossa Excelência, para ficar tranquilo, não sei se Vossa Excelência conhece o doutor Gessé, é um colega nosso assim, de uma sensibilidade, né, grande, né, porque Vossa Excelência pode encontrar um ou outro juiz que dê menor importância. Isso é brincadeira, mas o doutor Gessé não faria isso, que é um jeito de grande sensibilidade, não tem prova. Tem, mas é uma prova que, digamos, é incompleta e insuficiente. Então, tem jeito. Antes de eu conceder a palavra, eu vou conceder a palavra para o Ministério Público, doutora Priscila. Senhor presidente, respeitando o voto, né, inclusive por ser uma questão de prova, mas diante da gravidade dos fatos que foram relatados no processo e na defesa do advogado brilhante da tribuna, eu gostaria de saber da possibilidade de envio de cópia dessa decisão ao Ministério Público do Trabalho para que a gente possa, eventualmente, instaurar uma investigação da decisão e peças do processo. Buscar novas provas, se for o caso. De repente pode se revelar lá, tem uma outra situação. Está autorizada a remessa do acórdão e das peças do processo ao Ministério Público do Trabalho. O senhor está com a palavra, doutor. Sim, eu só gostaria de ressaltar uma questão. Não houve nenhum impedimento ao André, de acordo com a súmula 357 TST, de modo que é totalmente válido o depoimento dele. E é importante salientar para Vossas Excelências que as outras duas testemunhas sequer iam ao partido ou presenciaram os fatos. André presenciou os fatos, os outros apenas ouviram os fatos. E mais, o senhor Douglas Mike, ele exerce uma função de cargo de confiança no PMN com a diretoria de uma comissão dentro do PMN, fato que foi ocultado. Tanto que em outra ação, em seu depoimento, não teve tempo de colacionar no recurso ordinário, o outro depoimento dele. Então, a gente está sobre uma questão que existe o conjunto probatório, sim, tanto do depoimento quanto de uma testemunha. Conjunto probatório que vem de uma questão que extrapola a Justiça do Trabalho e vai para a Câmara Municipal, ou seja, nós estamos de fatos verdadeiros, mas respeitando a decisão de Vossa Excelência, sai daqui com esse tristeza pelo fato, por ser muito grave, mas certo de que a gente ainda continua nessa batalha. Agradeço por terem me parabenizado pela sustentação oral e dizer que é a primeira, mas fico feliz e que venhamos aí continuando trilhando nessa jornada da advocacia. Muito obrigado a todos, bom dia. Vossa Excelência brilhou, né? Fez uma sustentação articulada. Eu estou muito bem feita mesmo. A gente ouve todo dia, toda hora. Eu próprio sustentei na tribuna aí durante 11, 12 anos e você brilhou. Agora, a avaliação de prova é o juiz, né? A sua testemunha realmente ela é vítima dessa situação. Eu não estou negando que não tenha, eu não estou dizendo que não tenha sido, mas imagine se ela foi. Ela tem uma dor interna também que lhe tira, de certa forma, a isenção. Mas já está autorizada a remessa das peças? Às vezes o Ministério Público chega a outra conclusão. Uma outra conclusão, que dará mais satisfação a reclamante do que propriamente uma indenização aqui, né? Financeira e pecuniária. Mas então está encerrado o julgamento, prevalecendo o voto do relator.
por essas razões que foram expostas. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Recado para a sala do doutor Gessé, não há registro de outros advogados para sustentar. Doutor Bozon voltou. Retomando a sessão de 9 horas de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há um processo com sustentação oral à distância, originário do foro de Governador Valadares. É o 20 da pauta, é o RO número 11355. Aí, doutor, se Vossa Excelência quiser rever a sua ostentação e tal, que muito bacana, tem no YouTube, viu? Está na internet. Está na internet, no YouTube. Vai lá que Vossa Excelência vai ver o julgamento integral. Até para mostrar para o seu cliente. Eu acho que tem segredo de justiça nesse. Peraí que eu vou ler. Tá. Doutor Marcelo, acho que no processo do Ele já fez o tempo. do doutor Rigo tem segredo de justiça. E o doutor Hudson está também nesse processo, o doutor Rigo pela parte contrária. Ela está consultando se tem segredo. Tem segredo. Tem, eu me lembro. Eu me lembro que tem segredo de justiça no processo do doutor Hudson. Tem. Qual que é o número, senhor presidente? Eu só perdi aqui. É o 20 da pauta. É o 11.355. Se bem que da outra vez o doutor Hudson fez a sustentação sem segredo. Eu não sei, porque fica para o último e aí eu não lembro Ah, mais. é. Às vezes nem tem ninguém mais e a gente... Pode ter sido isso. Pode ser. Chamar todos os outros. Vamos chamar os outros e eles fazem o final. Avisa o doutor Hudson. Avisar o doutor. Doutor Hudson, bom dia. O processo de Vossa Excelência, em que atua também o doutor Rigo Bozon, tem segredo de justiça, se não me falha a memória. Sim. Então, nós estamos encerrando as sustentações orais e, para preservar o segredo, eu deixaria para após o término das sustentações, que aí só estaria presente o senhor e o doutor Rigo Bozon. Tá bem, muito obrigado. Ainda na pauta da doutora Maria Estela, o advogado presente para sustentar no processo número 15 da pauta, é o RO número 10584-30-2015. Recorrente é Banco Mercantil do Brasil S.A. e também recorre a Ananice Tamires da Silveira Vieira Reis, recorridos os mesmos. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Daniela Rodrigues Botinha, pela recorrente Ananice. Bom dia. Relatora. Conheço dos recursos ordinários interpostos no mérito do provimento parcial ao do reclamado para excluir a condenação ao pagamento de horas extras, inclusive intervalares e reflexos. Afastar a condenação ao pagamento de 15 minutos extras diários do artigo 384 da CLT e reflexos. Ao recurso do reclamante para fixar que os créditos serão atualizados pelo IPCAE no período de 25 de 3 de 2015 até 10 de 11 de 2017 e pelo TR no período remanescente. Doutora, a palavra. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Eu gostaria só de ratificar o recurso e as contrarrazões. Pois não. Porque aqui tem tantos tópicos. A senhora fala pela reclamante. Então vamos. Bom, a questão primeira aí é das horas extras, não é? O reclamado trouxe aos autos cartões de ponto eletrônico que consignam horários variados, inclusive de intervalo, e contam com a assinatura da autora. E, ao alegar a prestação de serviços extraordinários, cumpria a ela fazer a prova contrária à documentação apresentada e eu entendi que desse ônus ela não se desincumbiu. Faço aqui uma análise da prova que foi produzida e enfatizo que as testemunhas da autora não relataram que a empregada trabalhava após registrar o término na jornada. Elas disseram que era possível realizar tarefas sem o sistema informatizado, mas não que isso importasse em registro incorreto no ponto. Sobre o intervalo intra-jornada, a
testemunha da autora, Lúcio Antônio dos Santos, relatou que a pausa seria concedida regularmente em 3 dias da semana, mas não apresentou nenhuma razão consistente para que isso ocorresse, para que fosse inobservado em outros dias. E, nesse aspecto, também dei prevalência à veracidade dos cartões de ponto. As férias. A parte aqui de que não foi dado provimento ao recurso do reclamado, eu vou deixar de lado. O intervalo do artigo 384, já mesmo antes da súmula, nessa turma não prevalecia a condenação nesses termos. Hoje, com o advento da Lei 13.467, o que nós entendemos tem prevalecido nessa turma é no sentido de que tanto isso não gerava direito a horas extras, que foi revogado o artigo 384. E o outro argumento é a questão de você ter a contagem dúplice do mesmo tempo. Se 15 minutos já estão inseridos na contagem de horas extras, eles já estão pagos. O recurso da reclamante envolve a questão do período de estágio, que ela pretende que seja reconhecido a relação de emprego nesse período, mas as tarefas que ela realizava não estavam desvinculadas do curso dela. Permitiu que era administração de empresa, permitiu uma visão abrangente do sistema de funcionamento de uma grande empresa, inclusive realização de serviços afetos à área administrativa. Esse curso de administração de empresas é um curso com um escopo muito amplo. Dizer que ele não se enquadra numa possibilidade de aproveitamento do aprendizado num banco de grande porte, dizer que isso mascara a relação de emprego, eu não vi essa prova. Essa questão de ter execução de tarefas que podem ser afetas também ao empregado, também não descaracteriza o estágio. A pessoa, quando está aprendendo, precisa de ver se ela consegue executar tarefas que, se ela for contratada, ela vai ser capaz de realizar. O acúmulo de funções. Aqui nós temos o caso que ela foi contratada para exercer determinadas atividades, mas se ela executa as outras que não distintas, podem até ser distintas, mas se não sejam de valor maior do que aquelas pactuadas, não existe esse direito a essa. Não se forma um desequilíbrio contratual que gere o direito a um adicional de função. O assédio moral é a questão da cobrança de metas, embora as testemunhas ouvidas a arrogo da autora tenham confirmado essa exigência, não há no conjunto probatório elemento que permita concluir que se fizesse com humilhação, com perseguição dirigida pessoalmente a reclamante, de modo a diminuí-la perante os empregados ou violar sua honra e dignidade pessoal. Então, por isso, foi negado provimento ao apelo dela nessa época. Outro aspecto do recurso dela são remuneração por quilômetros, indenização pelo uso do veículo próprio. A prova oral comprovou que ela realizava visitas em veículo próprio, mas emerge da prova também o pagamento de R$ 150 mensais pelos quilômetros rodados. E não há elemento de prova que permita concluir que esse valor não seria suficiente para cobrir a despesa. Integração de auxílio alimentação e cesta alimentação. O reclamado é inscrito no PAT e, além disso, as CCDs da categoria estabelecem, na verdade, o caráter indenizatório dessas parcelas. Honorários advocatícios, a questão aqui é que a ação foi proposta em 2015 e, nesse sentido, o que prevalece na turma é o entendimento de que aplica-se a regra que vigia na época do ajuizamento da ação, mesmo porque as partes não podem ser surpreendidas com uma alteração que poderia interferir até na decisão sobre ajuizar ou não a ação. A correção monetária é a questão do IPCA
o IPCA aqui, também o entendimento da turma na aplicação restrita ao período de 25 de março de 2015 até 10 de 11 de 2017. A partir de 11 de 11 de 2017, fica TR. E nesse sentido até faço referência aqui. Vamos para um julgamento anterior. Esse aqui não tem. Tem até um julgamento do TST também posterior à lei, que é nesse sentido, é o 10.260/88. Então, em resumo, são esses os fundamentos. Obrigada. Pois não. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu estou de acordo integralmente com as partes essenciais do voto. Tem apenas duas questões jurídicas que eu vou pedir respeitosamente para ficar vencido, em razão de coerência com o que tenho votado em outras turmas deste Egresso Tribunal, que diz respeito ao índice de correção monetária a partir de novembro de 2017 e a aplicação do 384 da CLT. Quanto ao restante, eu estou integralmente de acordo. Eu estou acompanhando o voto da relatora. Prevalece, portanto, o voto da relatora com essas duas questões que o doutor Gessé fica vencido. Obrigada. Eu tenho um outro Tem outro. julgamento. Sim. Na doutora Maristela. É o próximo? É o processo número 18 da pauta. Nossa, só tem processo grande. É o RO número 10.712/68/2016. Recorrente Elaine de Fátima Silva e Banco do Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para a sustentação oral, doutora Daniela Rodrigues Botinha, pela recorrente Elaine. 18. Relatora. Conheço os recursos ordinários, no mérito do parcial provimento ao do reclamado para declarar a prescrição total com relação à integração de parcelas auxílio alimentação, auxílio cesta alimentação e pleitos consectários, julgando extintos os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Declarar prescritas as parcelas de horas extras cuja exigibilidade se deu antes de 20 de 5 de 2011, excluindo, por consequente, a condenação ao pagamento de horas extras no período compreendido entre 18 de 11 de 2009 a 18 de 11 de 2011 e correspondentes reflexos. Excluir a condenação ao pagamento de 15 minutos extras por inobservância do artigo 384 da CLT. Do provimento parcial ao apelo da reclamante para determinar que os reflexos das horas extras em repouso sejam calculados considerando também os sábados. Fixar que as parcelas da condenação, atualização monetária, né? Pelo IPCA no período de 25 de 3 de 2015 até 10 de 11 de 2017 e TR nos outros períodos. É o voto. Doutora Daniela. Boa tarde. Gostaria de sustentar com relação à prescrição total que foi declarada com relação à alimentação, é isso? Como é que é? Foi declarada a prescrição total do alimentação. Auxílio alimentação. Isso. E auxílio cesta alimentação são dois, né? Então, com relação ao auxílio alimentação, entende a recorrente que não existe, enfim, não deve ser aplicada a prescrição total, porque o requerimento é justamente para a integração, declaração da natureza salarial da parcela, então enquadraria nos termos da súmula 296 da CLT, por se tratar de supressão de uma parcela salarial, prejuízo sucessivo mensalmente, e, enfim, é o que requer. Desembargadora Maristela. Essa questão da prescrição aqui é porque envolve a questão do protesto interruptivo. O reclamado pretende o reconhecimento da prescrição total em relação à natureza salarial, orientando que é legal da alteração da forma de pagamento ou juizamento da ação de ocorrer há mais de 25 anos. A Conceição comprou um desses novinhos financiados. A autora assenta seu pedido em uma suposta alteração da natureza do auxílio alimentação ocorrida em 91, quando o banco passou a adquirir o auxílio alimentação em forma de tickets, em alteração contratual não existe. Mas se a alteração ocorreu em 1991 e a ação foi proposta em 2016, depois de 25 anos, entendo que não tem dúvida alguma de que já está culminada pela prescrição total. E aqui eu aplico a primeira parte da súmula 294 do TSD.
Doutor José. Senhor presidente, da mesma forma que o processo anterior, acompanho o voto nas questões essenciais e peço apenas para ficar vencido em duas matérias que são pacíficas nessa nona turma. Eu respeitosamente vou ficar vencido, que é a questão do artigo 384 e também no que diz respeito à prescrição total. Neste caso, estou integralmente de acordo, inclusive com a prescrição que Vossa Excelência está mantendo um quênio anterior à distribuição da ação. Então, é o fundamento que eu tenho. Porque tem duas questões de prescrição, por isso que na hora de explicar também, até eu fiquei um pouco confusa, porque tem, tem a questão de um protesto judicial aqui examinado separado. Mas eu estou de acordo, porque aí, talvez até por um fundamento um pouco diferente, mas a conclusão é exatamente a minha. Né? Por entender que eu não posso ter dois protestos judiciais, por causa do 202 do Código Civil, igual tem visto em várias ações aí, que o protesto judicial elastece a prescrição dos direitos há 10 anos, 15 anos, volta a 2008, volta a 2009. Né? Mas não é, o caso aqui, a conclusão, eu estou de acordo, porque ela remonta aos 5 anos antes da distribuição da ação. Só fiquei com uma dúvida, Excelência. Não, pois dá à vontade. A prescrição do protesto é com relação às horas extras. Aí foi mantida e a prescrição total com relação à alimentação também. Deixa eu ler aqui do protesto. Nesse caso do protesto, especificamente, deu provimento ao recurso do reclamado para declarar prescritas as parcelas de horas extras com exigibilidade anterior a 20 de 5 de 2011. Que é o quinquênio anterior à ação. É isso? Da reclamação. Então foi das horas extras e do auxílio alimentação também. Não, do auxílio alimentação eu examinei separado. Tá. É porque o voto veio estruturado de um jeito, o título dele estava incorreto. De um lado eu examinei só a prescrição do auxílio alimentação e na outra parte, esse é que envolvia o protesto. Então, entendi. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Próximo. Bom dia, né? Não me assusta, não. Ainda tem muita coisa para fazer. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento, é no processo número 10 da pauta. É o ROPS número 10.290.71/2019. Recorrente é Fernanda Rodrigues Soares e recorrido Sangoban, Distribuidora Brasil Limitada. Isso nós temos, inclusive, são 3 processos hoje. São 3 os outros de relatoria do Dr. João Bosco. Esse aqui. Então vamos lá. Está na minha pauta aqui. Esse não, mas tem 2 seus. Para assistir. Isso, aí eu vou chamar. Tá. Mas é a mesma, envolve tudo o mesmo fato. Todos envolvem o mesmo fato. Isso é Telenorte? Telenorte. Né? Telenorte. Lembrou, né? É esse. Ela fala pela Telenorte, a doutora? Ela falou que começou a assistir. Esse caso é até bacana. Vocês viram? Vi. São 7 casos bacanas. Elas dançam direitinho, né? Bacana que ele está querendo dizer, no sentido de ser um caso assim, muito diferente. Diferente do habitual, né? Sai muito do padrão. Sai muito. Já pregou? Sim. Relatora? Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito, nego-lhe o provimento, adotando as razões de decidir da sentença e faço aqui alguns acréscimos. Doutor Senhor presidente, aí eu vou pedir vênia da ilustre relatora para, nesse caso, dissentir quanto ao mérito propriamente dito. Eu já tinha separado o processo exatamente para lançar a divergência, nem tinha visto ainda os votos do doutor. Não, os votos do doutor João Bosco, que acabaram vindo no mesmo posicionamento que imaginei. Assisti os vídeos dos processos. Seria interessante. Há como passar o vídeo que há, né? Em DVD. Não, só se tiver o DVD. Tem que ter não, são CDs. São CDs. DVD não. Eles vieram em CDs, embora falem em pendrive, eu tenho vieram em CDs. Mas, enfim, do meu ponto de vista, não há dúvida que a conduta é inadequada, não é a esperada dentro do local de trabalho, mas acabei por concluir que a justa causa aplicada acabou sendo desproporcional ao caso,
me parece que caberia, sim, advertência, suspensão, mas não a justa causa para empregados que tinham até então uma conduta profissional ilibada. Tem alguns atenuantes, foi no dia do Réveillon, e de fato tem um cliente que passa lá no fundo, mas não é algo no meio do corredor, na frente da loja. Eu não percebi que isso tenha sido dado uma publicidade por parte delas, para além daquilo que foi posto. Eu vou pedir extrema vênia, doutora Maricela, porque normalmente acompanho em todos os processos as avaliações que faz, mas nesse caso eu vou pedir vênia porque afasto a justa causa e determino o pagamento das parcelas rescisórias. Isso realmente depende muito da visão de cada pessoa. São 2 vídeos apresentados. Num deles, realmente eu não vi elemento para ajustar a causa. Agora tem um segundo que eu achei assim, parece que as pessoas vão se animando como estão fazendo e excedem muito. Eu jamais quereria umas empregadas daquele trabalhando no comércio que eu tivesse. É ofensivo. As imagens são chulas. São chulas, são realizadas num ambiente onde os clientes circulam. Eu me lembrei, eu voto nesse processo também, eu me lembrei de quando eu trabalhava numa loja e nós éramos chamados a atenção quando encostávamos no balcão. Nós tínhamos que ficar, os vendedores, os trabalhadores tinham que ficar em pé, não podia, porque se entendia que era um desrespeito ao cliente. Então você não podia encostar. Era loja de patrício seu? Dos meus avós. Então não se podia. E isso não era só lá não, era em todas as lojas da região, ali no Espírito Santo, Caetés, não se podia, era proibido. Porque era um desrespeito ao cliente chegar um cliente dentro da loja, dentro do estabelecimento, e o vendedor está escornado no balcão. Agora, o que os vendedores fizeram ali, até o primeiro vai lá, embora assim, inadequado, mas depois fazer uma dança de funk, né, com gestos obscenos simulando relação sexual. Já os 3 têm um julgamento, daí então vou entrar na discussão, porque eu tenho um ponto de vista parecido com o doutor Gessé sobre esse caso específico. Nós olhamos o vídeo, eu com o Daniel revimos, eu não diria que há propriamente gestos obscenos. É porque a dança já... É a dança. A dança já é. É a dança de funk que já sugere isso, é isso? Aquela agachadinha, enfim. Mas o que foi decisivo para mim foi o que o doutor Gessé disse. Eu achei de péssimo gosto a brincadeira, punível, para mim até, eventualmente, até com uma suspensão, a advertência seria pouco, uma suspensão, mas para dispensa imediata, considerando que no histórico dela, pelo menos da minha reclamante, não havia nada, se ela tivesse alguma outra falta para trás, e eu pudesse aglutiná-la a essa outra que realmente foi de uma, né? O doutor Gessé lembrou o vídeo, mostra, passou alguém lá no fundo, esse alguém, ele nem olhou para o... olhando. Ele nem olhou, ele passou direto. Elas estão num canto da prateleira, nos 3 vídeos, eu assisti os 3 vídeos, né, elas estão num canto assim. Mais ao lado. Então, eu com todo respeito, a posição da doutora Maricela, cada um tem uma visão sobre esses fatos, eu penso que houve a falta de uma certa gravidade, punível, talvez até por uma suspensão, mas dispensa por justa causa direta, assim, eu também não daria, não. Então, meu voto é no sentido do voto do doutor Gessé. A doutora Maricela está divergindo, não é do meu? É isso? Essa questão de não passar a passação ao fundo, eu não sei quantas pessoas viram, mas todos os clientes que estivessem perto veriam. Porque, fora os que não aparecem no vídeo, porque o vídeo só pega a imagem. Eu tenho a impressão que ninguém viu, eu também. Que elas até tomaram esse cuidado. Fazer num canto, lá no fundo de prateleira. E, salvo engano, foi no Réveillon, não foi, doutor? Não foi no dia 31 de dezembro, quase ao final do expediente. Quer dizer, acho que tem atenuantes. Então, por que não fazem num ambiente que não tem cliente circulando? Não, é inadequado, isso não há dúvida. Mas assim, eu acho inadmissível que empregado comporte desse jeito em ambiente de trabalho.
E o ambiente de Ambiente trabalho? público. Você imagina se aqui no tribunal, lá na portaria. Pois é, doutor Ricardo, eu também concordo, não se pode, mas também levar ao ponto sem sem precedentes de comportamento inadequado por outras razões, levar ao ponto de uma dispensa por justa causa, acho que a pena foi pesada demais. Ela mereceria uma gradação. E eu acho que ela ainda é mais grave por ter... Pode, claro. Mas o meu comentário é só no seguinte contexto. Nos depoimentos pessoais, a informação, os próprios reclamantes, eles confessam, tanto no caso que a doutora Maristela é relatora, como nos dois casos que estão como o senhor como relator. Eles tinham clientes dentro da loja, e eles viram, então os próprios reclamantes confessam isso nos depoimentos pessoais. E além dos gestos chulos decorrentes da dança do funk que estava tocando na loja, eles mencionavam o nome da loja. Fazia uma vou falar o termo chupa Telha Norte. Tem até uma história de que antes havia uma dança. Funk, né, da própria empresa. Havia um funk da própria empresa. Essa foi uma história que eles contaram, mas isso não chegou a acontecer. Que havia um funk da própria empresa que... Mas eles têm que procurar minimizar o que fizeram também, né? Isso daí sem provas. De qualquer forma, agradeço. Obrigado. Então, apenas para situarmos aqui o julgamento, no processo que a desembargadora Maristela é relatora, eu a acompanho, o doutor Gessé fica vencido. No processo que o desembargador João Bosco é relator, aí eu não voto, quem vota é a doutora Maristela fica vencida. São dois os do doutor. São 2 mil. Quais os números? É o ROPS número 10.110.37/2019, que a recorrente é Tauane Giovana Guimarães Sutério, e no 9 da pauta, que é outro ROPS, é o 10.147/64, em que o recorrente é Jean Carlos Soares. Vamos dizer amanhã que senhor presidente, não tem segurança jurídica no judiciário. Não, mas é questão olha, o meu problema é preciso ficar claro o seguinte: segurança jurídica diz respeito à matéria de direito. Lógico. Fato, cada um tem um olhar sobre o fato. Mas eu sou crítico da Justiça do Trabalho, das suas decisões, por insegurança jurídica, e aí sim, em questão de direito. Lógico. Eu acho que nós temos lei... É crítica quem critica a ausência de segurança jurídica. Já me disseram isso. Nós temos lei, a lei, gostemos ou não dela, ela tem que ser aplicada. Lógico. Né? A reforma trabalhista traz insegurança. Quer dizer, não deveria trazer. Ela está trazendo insegurança jurídica porque há resistência em aplicação da lei. Resistência injustificada. Porque a lei foi produzida pelo poder competente, eleito democraticamente, gostemos ou não do Congresso, é o Congresso, e só o Supremo Tribunal Federal, pela Constituição, tem o poder de tirar a lei de circulação. Porque enquanto houver declaração incidental, ninguém vai me impor. Né? Eu sou tradicionalista nesse aspecto, declaração de constitucionalidade, eu aprendi isso na escola, eu tive professores do quilate do Caio Mário, do Baracho, do Carlos Mário Veloso, do Baracho, e do Raul Machado Horta, na pós-graduação, que era um grande constitucionalista, que o doutor reconheceu, né? Quer dizer, era um dos maiores constitucionalistas do país à época. Declaração de constitucionalidade de lei, para mim, que eu aprendi, é o seguinte: a história de ficar declarando constitucionalidade com base em princípios não existe. O Supremo pode fazer isso. O Supremo tem ensancha de fazer isso pela competência que ele tem descrita lá no artigo. Interpretação conforme. Exatamente. Agora, juizinho, nós cá embaixo, juizinho, e até mesmo ministro do Tribunal Superior, a lei só pode ser declarada inconstitucional se ela afrontar abertamente o texto da Constituição. Fora disso, não tem. Então, é isso que causa insegurança jurídica. Mas agora, dentro de uma mesma turma, se eu olhar um fato, a Maristela tem uma visão do fato, eu tenho outro. Você tem outro, isso é natural. Mas o meu comentário foi justamente nesse sentido.
Estão julgados os 3 Senhor presidente, processos. eu só anotaria que eu fiquei apenas parcialmente vencido, porque tem uma outra matéria discutida, que é um dano sim. moral, e neste ponto eu acompanho a relatora. Sim. Estão julgados, então. Doutor Ricardo, tem uma Agora- questão técnica que é o seguinte, no processo do Dr. Hegel, nós vamos ter de cortar o vídeo e não cortar o áudio. E o pessoal do som disse que para eles é muito difícil cortar e depois recomeçar no que diz respeito ao vídeo. E nós teríamos mais uma sustentação oral à distância de Uberlândia, aí seria o caso de fazê-la e depois chamar o processo do Dr. Faz a de Hegel. Uberlândia primeiro, depois volta o Dr. Hegel. Isso, aí já corta o Só uma vídeo pergunta, lá. doutor. Você está se referindo o pessoal, você fala o pessoal do som Aqui, sair? é a dificuldade deles de interromper Eu- o eu- vídeo eu- e depois retomar. Eu acho que se a gente tiver alguma dificuldade técnica e precisarmos deles, não tem jeito. Não tem jeito. Eles, tanto quanto nós, a presença deles é insuperável, que é insubstituível. Eles têm que ficar. Mas eu acho que a colocação que eles fazem é até para desligar o sistema e depois retomar, não é essa? Isso. Então inverte, faz o Exatamente. Uberlândia primeiro. Aí quando terminar o Uberlândia, eles cortam o vídeo e fazem o processo do Dr. Hegel. O programa de hoje é um maior prazer ficar marcar a presença nessa turma. Obrigado. Então, é na pauta da doutora Maria Estela, é o processo número 19 da pauta dela. Uberlândia. Sim. Espera conectar. Em curso a sessão de 9 horas de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há uma inscrição por sustentação oral à distância, originária do foro de Uberlândia, é no processo número 19 da pauta, é no RO número 11.073.06.2015. Recorrente é Milton Félix da Silva e recorrida Cocal Cereais Limitada. Está inscrita para sustentação oral doutora Renata de Almeida Farago Gomes, pela recorrida Cocal Cereais, 19. Relatora? Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito, nego-lhe provimento. Doutora, a relatora... Bom dia. A relatora está Bom dia. negando o provimento ao recurso do reclamante. Senhora desejando, está com a palavra. Eu vou aguardar eventual voto divergente, excelências. Pois não, doutor José. De acordo. Eu também voto neste processo e estou de acordo. Portanto, prevalece o voto da relatora à unanimidade. Ok. Negar o provimento, correto? Sim. Obrigada. De nada. Agora, o processo. Espera conectar Valadares.